Porque se revoltam as nações, e os povos conspiram em vão. Os líderes da terra assumem suas posições, e os governantes tramam em uníssono contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos quebrar as suas correntes e lançar para longe as suas algemas. Entretanto, sentado em seu trono celestial, o Senhor ri e zomba deles. Com sua ira, os repreende, e com sua fúria os aterroriza, declarando: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, em meu monte sagrado. Eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua possessão. Tu as quebrarás com uma vara de ferro, as despedaçarás como um vaso de argila. Portanto, ó reis, sejam sábios. Recebam a instrução, autoridades da terra. Adorem o Senhor com reverência. Exultem com temor. Beijem o Filho, para que ele não se irrite, e vocês não sejam aniquilados de repente, pois sua ira pode se inflamar em um instante. Como são bem-aventurados todos aqueles que nele buscam refúgio. O Salmo 2 é um poema que reflete sobre a soberania divina em contraste com a rebeldia dos povos e líderes que se opõem ao Senhor e ao seu ungido. Ele inicia com a perplexidade diante da insurgência das nações e dos povos, questionando por que se amotinam e tramam em vão contra Deus. A imagem dos reis e governantes conspirando juntos representa a união da oposição à vontade divina. A atitude de desafio é expressa na vontade de quebrar as correntes e livrar-se das algemas que representam a autoridade e a vontade de Deus. Contudo, o Salmo descreve a resposta divina com uma nota de ironia e domínio. O Senhor, do seu trono celestial, não apenas repreende, mas zomba da futilidade dos esforços humanos contra ele. A resposta divina é afirmativa, declarando que o próprio Deus estabeleceu seu rei em Sião, seu monte santo. O Salmo continua com a proclamação do decreto divino, no qual o ungido é identificado como Filho de Deus. Há uma promessa de herança, onde as nações e a terra são oferecidas como possessão ao Filho. A imagem de quebrar as nações com uma vara de ferro simboliza a autoridade e o poder incontestáveis. A última parte do Salmo é um apelo à sabedoria para os reis e autoridades da terra, instando-os a se submeterem ao Senhor com reverência. O Salmo conclui com uma advertência sobre a ira divina, mas também oferece uma promessa de felicidade e refúgio para aqueles que buscam abrigo no Senhor. Em resumo, o Salmo 2 é uma poesia profunda que explora a tensão entre a rebeldia humana e a soberania divina, destacando a inevitabilidade da vitória de Deus e a bem-aventurança daqueles que escolhem se submeter a Ele. O Salmo 2 apresenta um diálogo entre a rebeldia humana e a soberania divina, retratando vividamente a tensão entre os planos dos líderes terrenos e a vontade do Senhor. A visão dos povos tramando em vão e os governantes se unindo contra Deus revela a contínua resistência à autoridade divina ao longo da história. A resposta divina, retratada com uma mistura de ironia e domínio, destaca a futilidade dos esforços humanos contra o Todo-Poderoso. O Senhor não apenas repreende, mas também zomba da insensatez da rebelião, demonstrando a certeza da sua supremacia. O Salmo avança para proclamar o decreto do Senhor, identificando o ungido como seu filho. Esta revelação divina traz consigo uma promessa extraordinária: as nações como herança e os confins da terra como propriedade. A imagem de quebrar as nações com uma vara de ferro enfatiza a autoridade incontestável do ungido sobre todo o domínio. A conclusão do Salmo serve como um chamado à sabedoria para os reis e autoridades terrenas. Eles são exortados a aceitar a instrução e adorar o Senhor com temor. A advertência sobre a ira divina é equilibrada com uma oferta de refúgio para aqueles que escolhem buscar abrigo no Senhor.
Em síntese, o Salmo 2 é uma expressão poética rica que explora a complexa dinâmica entre a rebeldia humana e a supremacia divina, apontando para a inevitabilidade da vitória de Deus e oferecendo a bem-aventurança àqueles que se submetem ao seu governo.